Bom dia. Bom, bem-vindos, né? Hoje eu vou ler uma leitura do livro Abrindo Portas Interiores, do dia de hoje, 17 de novembro. Você sente que faz parte do novo? Você sente que você se mistura no todo em perfeita harmonia? Ou você se sente desconfortável e desajeitado? Se você não se sente bem, é melhor sair e encontrar outro caminho. Somente as almas que estão em harmonia com o novo, que estão sem remorsos e que têm espírito de aventura, estarão prontas para o novo e serão capazes de mergulhar livremente nele. Se você ainda quer se manter preso às antigas maneiras e ideias ortodoxas e convencionais, se você tem medo de quebrar as velhas formas, então você não está pronto para o novo. É preciso coragem, força, determinação e uma grande consciência interior de que o que você está fazendo é o certo. Quando sua fé e confiança estiverem em mim e você souber que eu estou guiando e dirigindo você, então você será capaz de fazer tudo o que precisa ser feito com alegria e amor profundos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer por mais um domingo, para que nós possamos entender tudo que meu Pai vai falar hoje, para que nós acalmemos nosso coração, para que seja mais um domingo iluminado nesse ano, que já está acabando, né? Para que tudo que ele vai falar hoje consiga tocar nosso coração, que a gente consiga entender, que influencie no nosso dia e nos próximos dias. Então, eu queria pedir para que todos estejam bem, para que os que não estejam bem recebam a nossa força e as nossas vibrações, e que seja mais um dia bom. Amém. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É a minha primeira preleção, então eu confesso que estou nervoso e já peço desculpa de antemão se eu cometer algum deslize, mas vou tentar fazer da melhor forma possível. E aqui é um diálogo, não sou eu falando, é um diálogo. Sintam-se à vontade para comentar, perguntar, né? Eventualmente me corrigir, enfim, sintam-se à vontade. Bom, o tema que eu escolhi hoje fala sobre hábitos. E da onde veio essa inspiração, né? Essa semana choveu muito e eu estava no trânsito em São Paulo, parado, e eu escutei uma palestra da Maíse Braga, porque naquele momento eu estava com pensamentos bastante turbulentos, muita coisa acontecendo durante a semana, e ela falou justamente sobre hábito. Mas hábito de uma maneira onde, como a gente deixa de usar o hábito de uma maneira vitimista e passa a ser protagonista na gestão dos hábitos. Isso me chamou muito a atenção, então me inspirou a trazer esse tema aqui. Eu fui olhar um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 17, fala sobre transformação moral e renovação de hábitos, né? E ali reforça principalmente a necessidade de como a gente trabalha os nossos hábitos para que a gente possa alcançar patamares maiores na escala evolutiva, né? Kardec também afirma que todo homem de bem é aquele que pratica as virtudes do cotidiano, sempre buscando a substituição de hábitos nocivos em hábitos positivos. Eu trouxe aqui uma citação dele. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ou seja, aqui já dá um pouco de spoiler do que eu vou falar. Depende de nós, puramente de nós. A gente sabe que hábitos, qualquer coisa que a gente queira mudar na vida, é difícil, não é fácil. O nome já diz hábito. O hábito você traz de algum lugar, né? Mudar um hábito demanda energia, esforço, dedicação e muitas vezes é dolorido, é penoso mudar um hábito. E por quê? Porque a gente traz muitas vezes experiências anteriores, né? A gente carrega isso, né? Por isso que é tão dolorido, né? E muitas vezes esse hábito que a gente traz, alguns são conscientes,
mas a grande maioria é inconsciente. A gente não percebe. A gente não percebe até que a gente tome um puxão, ou que você escute alguma coisa, ou que aquilo te afete, que somatize no teu corpo de alguma forma, né? Aqui eu listei alguns hábitos, essa lista ela é exaustiva, se a gente fosse colocar aqui, daria para passar o domingo falando de hábitos, mas eu listei alguns que eu acho que são mais assim, expressivos, né? O famoso hábito de reclamar ou criticar, né? Quem aqui não tem aquele amigo que você chega super energizado, 5 minutos de conversa, você sai drenado, porque 98% do que ele falou, ele criticou, ele falou mal de alguém, enfim, você se sentiu drenado, assim, terrível. E sempre vem aquele viés negativista, né? Sempre o lado negativo das coisas, não o lado positivo, né? E fica aquele ambiente tóxico. Um segundo hábito aqui eu coloquei é o hábito do amor arregado. Não necessariamente a relação marido e mulher, mas relacionamento entre as pessoas. Sabe aquela pessoa que acha que é seu dono? Aquela pessoa que quer te controlar em tudo, que quer saber onde você está, o que você está fazendo, por que você está fazendo, né? Quer ter aquele controle absurdo em cima de você, né? A gente sabe que a gente atrai as pessoas estão com a gente porque elas querem, porque elas se sentem bem, e não porque é uma prisão ou porque é uma imposição, né? Admitir erros. Aqui eu me enquadro às vezes, tá? Né? Tem gente que não admite o erro, mas pior ainda, aquela pessoa que fica tentando justificar o erro a qualquer custo, né? A gente é humano, a gente erra, a gente está aqui para aprender, né? Errar faz parte do processo evolutivo. Agora, também ficar insistindo no erro também já é pedir para sofrer demais, né? Então, você acaba sofrendo em dose dupla, né? Hábitos de julgamento, o prejulgar ou subjulgar, né? Quem aqui já não prejulgou alguém, né? Às vezes você está numa fila do mercado ou você está em algum lugar e você vê uma pessoa, talvez não numa condição social igual a sua ou com uma vestimenta um pouco inferior, às vezes você subjuga, você julga a pessoa, né? Esse aqui vai ser polêmico. O ouvir, ou discordar ou não ouvir, né? Gente, imagine se Jesus fosse discutir com todos aqueles que discordavam dele. A existência dele aqui ia ser pequena, né? Jesus ficou 33 anos com a gente. Desses 33, 3 foram muito ativos, foram aqueles 3 anos que mudaram o mundo. Imagina se ele pegasse esses 3 anos para ficar discutindo. Ele não ia cumprir a missão dele, né? E adiciona isso até o tema que a gente discutiu aqui semana passada, que ele chegou num momento extremamente complexo, onde imperava a lei da violência, da escravidão, da retaliação. Qualquer ação gerava violência. Então imagine se ele fosse deixar de evangelizar, deixar de cumprir a missão dele para discutir, né? A jornada dele teria sido muito mais breve, né? O hábito da conversa, ou a falta dela, né? E acho que isso é complexo nesse momento atual que a gente vive. Por quê? Com a tecnologia, com a conectividade, é comum as pessoas se isolarem, né? É comum, e às vezes eu vejo na minha própria casa, e a gente sempre tem que ficar policiando. Cada um pega seu aparelhinho e vai para um canto da casa e ali fica. Está todo mundo debaixo do mesmo teto como família, mas ninguém se fala, né? A gente, como pai, muitas vezes não cumpre o nosso papel de responsabilidade junto aos filhos porque a gente não conversa com os filhos. A gente não pergunta se fez o dever de casa. Aliás, hoje a gente não vê as crianças fazendo o dever de casa, porque é tudo online, no celular, enfim. Mas a gente não pergunta como foram as notas, como foi a escola, o que fez, o que não fez, o que está sentindo, o que não está sentindo. Então, a tecnologia, ela tem muita coisa boa, mas se você não controlar, ela traz algumas coisas complicadas nesse sentido, especialmente na questão de relacionamento e conversa. Manias. Quem aqui não tem uma maniazinha? Eu tenho várias.
Eu tenho várias. E mania, gente, quando um hábito vira mania, se torna uma perturbação na nossa vida e perturbação na vida dos outros. E a maioria das manias são 100% inconscientes. A gente tem que tomar muito cuidado. A ciência classifica manias em 5 categorias. Eu me enquadrei em algumas aqui, tá? Manias comportamentais, repetições de ações específicas. Aquela história de você checar se a porta está trancada 20 vezes antes de dormir. Mania de tocar em objeto, né? A pessoa se sente bem se ela tocar naquele objeto, naquele talismã. Manias de pensamento, fixação com ideias ou crenças, né? Obsessão, a pessoa achar que está sendo perseguida, a pessoa achar que tem alguém observando a todo momento. Manias sociais, né? Hábito de interromper conversa ou falar compulsivamente. Você não tem um diálogo com a pessoa, é um monólogo, né? Então a pessoa fala tanto, a pessoa não te dá espaço, você não consegue ter um relacionamento básico com ela. Manias físicas, essas que são as mais graves, né? Pessoas que roem a unha, puxam os cabelos, se coçam, retiram pedaços de pele, né? E as manias ligadas aos transtornos, as famosas TOCs, né? O transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas tudo isso, como que a gente conecta com espiritualidade, né? E aí eu fui um pouquinho no livro do Emmanuel, né, ditado pelo Emmanuel, psicografado por Chico, Pensamento e Vida, perdão, de 58. É um livro bastante objetivo, apesar de um português difícil, porque é um português, e eu peguei o livro da época mesmo, né? Mas aí eu usei a tecnologia, porque você joga na IA e ela converte tudo numa linguagem palatável, né? E o legal desse livro é que ele conecta, principalmente, pensamento com sentimento e construção da vida, né? Eu sou um cara de exatas, trabalho com matemática, finanças, e falei, mas como que eu vou traduzir isso de uma forma que eu consiga entender? Eu defini uma equação para isso, né? Lendo ali, pesquisando. Para mim, o que eu entendi é, origem do hábito origina como? Primeiro, um pensamento. Segundo, um sentimento. Pensamento mais sentimento é igual a ação. E ação gera reação. Então, eu fui nessa linha para poder entender, tá? No livro, especificamente, Emmanuel lista, tem vários capítulos, mas eu listei 8 principais pontos, né, que traduz para a gente o pensamento e suas consequências. Primeiro, o pensamento ele é criador. O pensamento ele tem o poder de criar, né? O pensamento ele molda a realidade ao nosso redor, física, né, aqui material, né, e espiritual também. Cada pensamento gera uma vibração. E dependendo da frequência da vibração, ela atrai similaridade, positiva e negativa. Segundo ponto, a mente como base de evolução, né? A mente é o habitáculo, né? É o habitáculo desse pensamento, né? Então a mente ela acaba sendo um habitáculo saudável, gera pensamento saudável, né? Ela gera um sentimento saudável. A gente tem que tomar cuidado porque esse habitáculo ele pode ser um espelho e uma esponja ou os dois ao mesmo tempo. Por que um espelho? Porque o espelho ele vai refletir os princípios, né, que nós escolhemos cultivar, positivos ou negativos. E esponja, ela tende a absorver o comportamento comum, o pensamento comum, né? Por exemplo, o pensamento de sociedade. Vivemos em sociedade, então, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente absorve o conceito de sociedade, mas também a gente pode absorver muita coisa ruim nesse processo, que é uma esponja. Terceiro, a importância dos pensamentos elevados. O pensamento positivo, Emmanuel define que pensamento positivo, como amor, perdão, solidariedade, otimismo, vai sempre promover harmonia e progresso espiritual, né? A prática desse bem, ela é essencial no espectro de saúde mental e física.
E aí conecta com o quarto ponto. Pensamentos e saúde física e emocional. Gente, é científico e a espiritualidade também traz. Há uma relação direta do nosso estado emocional com o nosso estado físico, com a saúde do nosso corpo. Né? Pensamento negativo, seja ele qual for, qual nível ele estiver, sempre vai gerar desequilíbrio. E desequilíbrio reflete no corpo. Você somatiza comorbidades, doenças mais graves, doenças menos graves, psíquicas. Né? E aí entra a lei da afinidade, que é um pouco do spoiler que eu falei lá na frente. A gente, pelas nossas energias, a gente atrai as nossas companhias espirituais, boas ou más, né? De acordo com a natureza desses pensamentos. Então, cabe a nós, a cada um de nós aqui de maneira individual, a vigilância mental. É difícil. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas por quê? Com a vigilância você tem a sintonia. E aí você reaciona a equação lá do começo. A sintonia, o bom pensamento, a boa emoção, a boa ação. E aqui entra o livre-arbítrio de cada um de nós. E aí o sexto ponto, o papel do livre-arbítrio. Cada um de nós é responsável do que a gente escolhe nutrir. Então, não adianta a gente atribuir ao ambiente, ao outro. Não, é nosso. Cada um de nós faz. Né? E, principalmente, cabe a nós também a autotransformação. Se a gente não iniciar o processo de autotransformação, a gente não vai elevar a mente. A gente não vai elevar o pensamento. A gente não vai reacionar à equação. O sétimo ponto, a influência das virtudes na vida. Emmanuel descreve que as boas virtudes, amor, paciência, fraternidade, sempre vai gerar evolução. Né? E o cultivo da boa virtude eleva o padrão vibratório, que sempre vai nos aproximar das leis divinas. Então, o bom padrão vibratório, a boa atitude, nos coloca mais perto, né, do que a gente procura, da nossa missão aqui. E aí entra o oitavo e último, que é o papel do nosso esforço contínuo. Né? A evolução espiritual é um processo gradual. Né? Você começa pequeno para conseguir um passo maior no futuro. E aqui eu trago uma analogia com o lema do Alcoólicos Anônimos. Lembra do um passo de cada dia, um passo pequeno para uma grande jornada. Se aplica aqui totalmente. Então você começa pequeno, começa com o seu dia a dia, começa com a sua atividade pontual, a sua vigilância pontual. Isso até se tornar um hábito. Não adianta querer fazer grande e não fazer nada. Tem que começar pequeno. E aí, dentro desses 8, né, busquei aprofundar um pouco mais no primeiro, que é o que mais me chamou a atenção, que é o poder da criação do pensamento. E por quê? Porque Emmanuel traz que o poder criador do pensamento, ele molda os alicerces da nossa existência humana e espiritual. E aí eu comecei a buscar e linkei 4 principais pontos aqui. Né? O pensamento como energia de criação. Pensamento é energia. Pensamento, campo vibratório, é energia de cada indivíduo. E essas vibrações, essa energia interagem entre nós, com a espiritualidade. Né? E aí você tem 2 tipos de criação de realidades por conta dessa vibração. A realidade interna e a externa. Por quê? Porque os nossos pensamentos constroem a nossa visão de mundo. E como a gente reage a essa visão. Né? Seja material ou espiritual. Né? Pensamentos otimistas sempre vão criar resiliência, vão criar fortaleza, oportunidade. Enquanto os negativos vão nos gerar bloqueios, dificuldades, né? Introspecção. Né? Um outro ponto aqui também dentro da energia é como força modeladora. E aqui eu fiz uma analogia. Se você pensar num escultor que pega um bloco de barro maciço e começa a moldar ali a escultura, né? Um pedacinho de cada vez, né? Ele está colocando ali uma visão futura. Ele começa fazendo hoje aquilo que ele espera ter lá na frente, uma visão futura. Então, esse é o primeiro movimento. Pegar o bloco e começar a moldar. É claro que vai ter dias que você vai avançar 2, 3, 4 steps nesses processos, nessa modelagem. Tem dia que você vai retroagir.
Você vai ter que desfazer alguma coisa que você fez que não ficou legal. Depois você vai lá e refaz de novo, né? Então, ou seja, o pensamento, a energia, ele atua na modelação de como a gente enxerga o futuro e como a gente enxerga o nosso mundo, aqui e espiritual, tá? O segundo componente aqui é o papel do pensamento na criação espiritual, né? Emmanuel traz que o pensamento transcende a vida material. Ele influencia na nossa evolução espiritual, ou seja, ele não está só aqui onde a gente vive, ele está conectado com a espiritualidade. E aí ele aborda dois planos. Primeiro, criação do plano espiritual. O que você materializa, o que você pensa aqui no plano material, no plano físico, também modela a nossa casa mental. Lá no plano espiritual, onde algum dia a gente vai morar em algum momento. Mais tempo, menos tempo, espero pouco tempo, né? Mas, enfim, vai modelar como a gente vai estar lá, tá? E principalmente também traz a conectividade. Bons pensamentos que geram bons hábitos nos trazem uma conexão mais próxima com o divino. Nos conecta, nos aproxima com as leis divinas, né? Nos deixa mais perto da vontade de Deus. Um terceiro ponto é o pensamento e a responsabilidade individual. Aqui traz para o livre-arbítrio novamente, né? Que a gente tem que escolher o que a gente pensa e como a gente pensa. E aí entra o nosso processo autodisciplinar, como a gente disciplina esse pensamento, como a gente cultiva uma vigilância dia a dia, passo por passo, né? Começando pequeno para chegar grande, né? E como a gente afasta esses pensamentos nocivos. Mas aí entra uma dificuldade, né? Hoje em dia, tecnologia, conectividade, acesso à informação é ótimo, mas também joga contra esse processo autodisciplinar. E por quê? Eu fui buscar um pouquinho de dados numéricos. 30 anos atrás, menos de 8% da população tinha um terço de acesso às informações que a gente tem hoje. 30 anos atrás, não faz tanto tempo, eu estava vivo naquela época. Hoje você recebe no seu celular, onde quer que seja, informações em tempo real. Se você está aqui, você está cultivando um padrão vibratório bom, você está naquele exercício dia a dia, passo a passo, você recebe uma mensagem de uma catástrofe no seu celular. Aquilo já desequilibrou. Então, ou seja, você é bombardeado todo momento. Então, a autodisciplina e o exercício, hoje, ele é muito mais difícil por conta do acesso que a gente tem. Então, cabe também, é um complicador na autodisciplina, como você usar esse acesso para o bem. Como você tentar transformar isso em viés positivo. E aí, o último ponto que Emmanuel traz é, ok, diante de tudo isso, que práticas eu posso usar para fortalecer esse pensamento positivo criador? Emmanuel listou 3. Primeiro, a meditação. A meditação, ela favorece a limpeza mental. Ela fortalece as nossas ideias novas. O segundo ponto é a oração. Lembra do vigiar e orar, né? A oração nos conecta, como indivíduos, a forças superiores. Harmoniza nossa mente. Nos traz mais próximo das leis divinas. E o terceiro, serviço ao próximo, né? Atitude altruísta, atitude de fazer o bem, de colaborar com o próximo, sempre vai trazer pensamentos elevados. Sempre vai trazer aquela higiene, aquela positividade mental que a gente precisa. E sempre vai renovar a energia criadora, né? Porque energia é um ciclo, né? Hora você gera, hora você recebe. Então isso vai conseguir gerar, né? E aqui eu coloquei mais um. Esse é meu, tá? Eu acho que eu lembro da minha avó falando, né, que como que era mesmo? Mente vazia, morada do maligno, alguma coisa assim, né? A gente tem que ocupar a mente com alguma coisa, né? Seja com aprendizado, um aprendizado intelectual, um aprendizado de uma habilidade manual, um aprendizado de um idioma, de uma tecnologia, de alguma coisa, ou até mesmo nos colocar em uma atividade que nos desafie, né? Um estudo, né? Às vezes é muito mais fácil você ligar ali o Netflix e ficar de frente de um filme do que você pegar um livro, ler, ter que
prestar atenção, entender, traduzir aquilo, né? Então, a gente precisa colocar atividades no nosso dia a dia que nos desafiem e ocupem nesse sentido, né? No final, gente, tudo se baseia na nossa atitude. Na atitude ali que eu traduzi na equação, que é o pensamento, gera uma emoção, que gera uma ação, que resulta em reação. Por quê? Porque bons pensamentos sempre vão nortear o equilíbrio. E é a nossa responsabilidade, como indivíduos, né, selecionar esses pensamentos e entenderem como eles vão refletir nas nossas escolhas físicas e nas nossas escolhas espirituais. Mudar hábito, como eu comentei, é uma questão de saúde. Saúde espiritual, psicológica e física, né? Precisa de um primeiro passo, e a gente tem que dar esse passo, né? A gente tem que mostrar para o mundo espiritual, para os nossos entes queridos aqui, que a gente está aqui num processo de evolução, que a gente está aqui melhorando a cada dia, melhor do que anteriormente, né? Porque acho que quando todo mundo aqui, eu pelo menos quero isso, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu quero ter ali o carimbinho de que eu atingi essa meta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou melhor, estou voltando melhor do que quando eu saí, né? Acho que esse é o propósito de todo mundo aqui. Era isso que eu queria falar. Acho que eu falei em menos tempo, né, Chile? Estou tentando olhar no relógio que não tem relógio. E eu acho que eu falei em menos tempo. Espero que vocês possam ter entendido o que eu falei. Qualquer dúvida, por favor, façam as perguntas, os comentários, agora ou depois, como vocês preferirem. E super obrigado. Eu faço oração? Posso fazer? Tá bom. Sim. Ótima pergunta. A gente sempre vai enfrentar resistências. Sempre. O que aconteceu essa semana. A gente sempre vai enfrentar resistências, né? O ponto é a sua atitude frente às resistências, né? E aí o que eu acho que faz sentido é vigilante, né? Então, como que você reage à resistência, mas principalmente como você olha a resistência, aquela história do copo meio cheio, né? Olha com um prisma positivo. Espera aí, eu estou sendo desafiado por algum motivo. Então, como eu vou usar esse desafio para que eu possa ser melhor? Para que eu possa reagir de maneira positiva. E às vezes a reação, e aí eu vou voltar para a equação, né? Às vezes o pensamento, a emoção que gera ação, talvez você não vai poder gerar ação naquele momento, você vai ter que voltar e repensar. Dar aquele famoso passo atrás. Espera aí, deixa eu entender melhor, deixa eu digerir um pouco mais, né? Mesmo que talvez eu perca ali um pouco o momento da situação, mas pelo menos a minha ação vai ser mais assertiva e vai ser com viés sempre positivo. Então, o que eu recomendaria por mim é sempre olhar no prisma positivo e pensar, reagir, para definir como reagir a essa dificuldade. Mas sempre tentar olhar para o lado positivo. Alguma outra? Então vamos fechar os olhos, agradecer a espiritualidade por esse momento, por esse encontro, por estarmos aqui. Vamos agradecer a conexão, a elevação do pensamento ao Mestre, a paz no coração, agradecer a resolução dos conflitos internos, externos, que possamos aqui recarregar as energias, sairmos daqui melhores como chegamos, para a semana que vamos enfrentar, os desafios que sempre vão vir, e principalmente que possamos definir com clareza, sob a luz do Mestre Jesus, com a
apoio dos mentores. Como vamos reagir a esses desafios? Que possamos ter uma semana abençoada, um ótimo domingo, serenos, tranquilos e conectados com o Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.